Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a um novo episódio de História Repete-se, com Lourenço Pereira Coutinho e comigo, Margarida Magalhães Ramalho. Olá, Lourenço. Olá, Margarida. Hoje vamos nos debruçar sobre o contributo das viagens náuticas portuguesas no desenvolvimento da ciência europeia. Connosco está novamente o professor Henrique Leitão, investigador principal no Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Prémio Pessoa em 2014 e distinguido em 2018 com o Advanced Grant do European Research Council. Olá, Henrique. Muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado pelo convite. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Quando se fala em descobrimentos, pese embora a recente polémica sobre esta designação, a maioria das pessoas e mesmo dos investigadores pensam sobretudo nas implicações que estes tiveram a nível económico, geoestratégico, religioso, político e militar. E, no entanto, ao ligarem mundos até aí desconhecidos entre si, as viagens marítimas portuguesas aumentaram de uma forma radical o conhecimento da própria terra. A partir de Lisboa e mais tarde de Sevilha, a Europa surpreendia-se com a existência de novas geografias, de um céu diferente para lá do Equador, de povos e costumes desconhecidos, bem como de animais e plantas exóticas. O contributo das viagens portuguesas dos séculos XV e XVI é inegável em áreas tão diversas como a antropologia, zoologia, botânica, meteorologia, medicina, farmacopeia, entre outras. Estas viagens pioneiras, porém, só foram possíveis por Portugal ter estado, até ao final do século XVI, na vanguarda do conhecimento náutico, quer a nível da construção naval, quer da instrumentação científica e da cartografia. Desde há muito que marinheiros portugueses navegavam, mesmo que junto à costa, entre o Mar do Norte e em todo o Mediterrâneo. Por outro lado, Portugal, na confluência das rotas marítimas comerciais entre o Norte e o Sul da Europa, era um ponto permanente de encontro de outras embarcações e outros saberes. Assim, ao quererem avançar para o Sul, aumentando a escala da viagem e o afastamento da costa, os pilotos e navegadores portugueses, da primeira metade de 400, tiveram de se adaptar a novas circunstâncias, identificar padrões de circulação dos ventos, reformular as suas embarcações e as técnicas de posicionamento no mar, trazendo para a náutica os conhecimentos científicos da astronomia e da matemática. Para tanto, foi necessário, em poucas décadas, instruir homens comuns nos rudimentos básicos da astronomia e cosmografia, no uso de instrumentos náuticos e astronómicos e ainda em noções fundamentais da cartografia. O aperfeiçoamento de instrumentos conhecidos e a criação de outros novos permitiu chegar a observações astronómicas cada vez mais rigorosas, colocando os portugueses na vanguarda da navegação astronómica. Segundo o nosso convidado de hoje, este feito terá sido um dos maiores contributos científico-tecnológicos alguma vez dados ao mundo pelos lusitanos. Com as primeiras viagens, desmistificava-se ainda ideias antigas de um mundo inabitado a sul do Equador, de um oceano tenebroso que fervia e era povoado de fábulas e monstros. A este propósito, referiria em 1505 o navegador e cosmógrafo Duarte Pacheco Pereira na sua obra Esmeraldo de Situ Orbis. A experiência nos faz viver sem engano das abusões e fábulas que alguns dos antigos cosmógrafos escreveram acerca da descrição da terra e do mar. Disseram que toda a terra que jaz debaixo do círculo da equinocial era inabitável pela grande quentura do sol. E continuava mais à frente. Nunca os nossos antigos antecessores, nem outros, muito mais antigos, de outras estranhas gerações, puderam crer que podia vir tempo que o nosso Ocidente fora do Oriente conhecido e da Índia pelo modo que agora é. Porque os escritores que daquelas partes falaram escreveram delas tantas fábulas e por onde a todos pareceu impossível que os indianos mares e terras do nosso Ocidente se pudessem navegar.
Apesar da cartografia portuguesa poder ser anterior, as primeiras cartas náuticas de que há registro documental são da primeira metade de 400. A informação que continha instigaria o interesse de outros países, fomentando mesmo atos de espionagem. Foi assim que o extraordinário planisfério de 1502, porventura a mais importante carta portuguesa, seria levada indevidamente para a Itália por Alberto Cantino. Apesar desta carta ter sido desenhada pouco depois da chegada ao Brasil, já incorporava os dados dessa viagem, bem como das viagens anteriores de Colombo e Vasco da Gama. Para além disso, representa corretamente em latitude a costa ocidental africana, marcando o Equador e os trópicos com base em dados provenientes da navegação astronómica. Ao longo do século XVI, surgiriam em Portugal inúmeras escolas de praticantes desenvolvendo largamente a cartografia lusa. Com o avanço de todo este conhecimento, pilotos, cartógrafos e mestres de cartas de marear vão debruçar sobre os desafios que agora se colocavam à representação da superfície da Terra, tanto mais que o mundo, afinal, era substancialmente maior. Nas discussões que então se geraram, um homem teria um papel preponderante: Pedro Nunes, matemático brilhante, reconhecido internacionalmente e cosmógrafo mor do reino. O inventor Nonónio publicaria, a partir de 1537, vários estudos que tiveram grande divulgação na Europa sobre os fundamentos da navegação e da cartografia. Outro campo em que os portugueses distinguiram foi no estudo sistemático da variação magnética. Assim, para obviar este problema, os pilotos eram obrigados a determinar a variação das agulhas ao longo das viagens, comparando a direção da agulha magnética com a linha da sombra do Sol ao meio-dia, e registar os resultados nos livros de bordo. Com a prática, perfeitamente disseminada no início do século XVI, as observações tornaram-se cada vez mais rigorosas. Cerca de 1514, o piloto João de Lisboa assinaria o seu Tratado da Agulha de Marear. Nos estudos dos problemas magnéticos, distinguir-se-ia também o vice-rei da Índia, Dom João de Castro. As suas investigações foram fundamentais no estudo do magnetismo terrestre, mas também na gênese do método experimental moderno. Outra figura incontornável deste período será a do médico Garcia da Horta, autor de uma obra notável publicada em Goa em 1563, Colóquios dos Símbolos e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, dava a conhecer as qualidades terapêuticas de muitas plantas até aí desconhecidas. Dele seria esta frase: sabemos mais num só dia com os portugueses do que em 100 anos com os romanos. Lourenço, e por esta não esperavas tu, se calhar, saber de que nesta altura nós sabíamos muito mais coisas do que outras pessoas não sabiam. Sim, e é interessante porque esta também é a época do Velho do Restelo, da década de 70, antes, foi publicado na década de 70, mas antes Camões escreve sobre o Velho do Restelo, portanto um pessimista crónico cuja imagem chegou aos dias de hoje, o nosso pessimismo e o nosso fatalismo. Mas por contraste, no campo da ciência, temos um grande otimismo e uma grande confiança na ciência que se fazia em Portugal. Eu começava por perguntar, e talvez pelo princípio, pelo século XV, quando o início da expansão, as condições políticas para o início da expansão, eu conheço-as mais ou menos bem, inclusive o facto de, na altura, Portugal aproveitar as debilidades dos outros grandes Estados do Ocidente cristão, como a Inglaterra e a França, que estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos, Castela, que também estava com uma grave crise interna, para iniciar o seu processo de expansão. Portanto, não só as questões e o enquadramento político interno, como externo, dentro do Ocidente cristão, politicamente, o cenário é mais ou menos este. Mas no campo da ciência, eu penso e pergunto se a existência destes três saberes, de um saber e de uma escola cristã, não as separando, mas, ou seja, fazendo uma separação genérica, sabendo que depois as coisas são, na prática, são mais complexas do que isto, de um saber também muçulmano, de um saber judaico e das próprias condições geográficas, obviamente não só a proximidade com o oceano, como também outra questão que só há relativamente pouco tempo é que eu me dei conta, é que, como é óbvio, nos territórios do Sul há mais noites limpas
em que se podem observar as estrelas do que no norte. Portanto, uma apetência mesmo dos árabes pela astronomia também pode ser explicado, não só, mas também pode ser explicado pelas próprias condições que lhe permite olhar para o céu, para já estar cá fora sem tanto frio como se está nas terras mais a norte. Depois olhar para o céu e conseguir ver as estrelas, inclusive quando se navega no Mediterrâneo, ser mais fácil de observar as estrelas do que no Mar do Norte. Portanto, isto são condições atmosféricas que são o que são, não é? Mas eu perguntava se neste início da expansão, portanto falamos talvez grosso modo de 1420, a partir da década de 1420, esta confluência de saberes que existia na Península e muito em concreto em Portugal, qual é que terá sido o papel neste arranque científico proporcionado também pela expansão? Bem, ótimo, imensas perguntas, aí não sei se conseguir a todas. Sim, no fundo um pacote genérico. Sim, mas vou tentar. Começarmos. Vou já à pergunta do início, daqui a bocadinho. Só queria fazer um ponto prévio que o Lourenço também eludiu e que me parece muito importante, e é este. Este assunto da ciência dos descobrimentos, para arranjar uma expressão rápida, não? Pois podemos, como a Margarida também disse, haveria muito aqui a dizer sobre estas palavras, mas para termos uma expressão rápida, para nos entendermos, a ciência dos descobrimentos é um assunto muito comentado na sociedade portuguesa. A gente fala disto na escola, há programas na televisão, comentamos, há muitas gerações que se fala disto. E há uma razão muito boa para que isso seja assim. A razão é que isto é muito estranho. Este fenómeno que nós vamos ver a partir de meados do século XV e até claramente até meios do século XVII quase, finais do século XVI, meios do XVII, do ponto de vista científico, técnico e científico, eu vou ater-me só ao aspecto técnico-científico, é muito estranho na história portuguesa. Porquê? Porque o nosso país, desde há muitos séculos até hoje, e incluindo hoje, tem uma história modesta de prática científica. Esta história modesta, e é preciso sublinhar isto, a tradição científica portuguesa é modesta. Esta história modesta às vezes até é descrita em termos muito negros. Uma decadência. Não conseguimos, estamos atrasados, não fazemos o que os outros fazem. E este é o discurso público normal na sociedade portuguesa. Era o normal na Idade Média, era o normal no século XIX. No século XIX tomou este discurso negativo. Então no século XIX, claro. Proporções gigantescas. Exatamente, e tornou-se o discurso também chique, era bom dizer isto e não sei quantos. Mas também ainda hoje, embora de maneiras mais polidas, mas ainda hoje nós reconhecemos que estamos aquém de onde devíamos estar. Bom, se isto é verdade ou não é outra questão. Não estou a julgar a acuidade do juízo. Estou só a notar que ele é constante. Agora, o que se passa é que este discurso tem uma interrupção total no século XV-XVI. E não é uma interrupção em que os personagens históricos, e eu aqui gostava de sublinhar, não são os historiadores, não são correntes historiográficas, não são certas interpretações intelectuais, são os personagens históricos, a voz que nos vem da história, as palavras que estão no discurso público, dizem o oposto disto. E dizem aquilo que a Margarida estava a dizer, que está na boca do Garcia de Horta, está na boca do Pedro Nunes, está na boca do Frei Heitor Pinto, está na boca do Frei Amador Arraes, pessoas de quadrantes e personalidades intelectuais variadíssimas. Sim, e todos dizem, estamos a fazer o melhor. Nós fazemos coisas que ninguém faz, descobrimos o que ninguém descobriu, temos os melhores barcos, temos a melhor ciência, temos e isso é reconhecido até internacionalmente. E isto é o reconhecimento internacional. Portanto, quando falamos da ciência dos descobrimentos, há muito boas razões para olharmos com uma atenção especial para este período, porque ele é completamente estranho, é anómalo. Eu digo, para usar aquelas linguagens que os académicos gostam, que temos uma anomalia discursiva. O discurso público sobre a ciência, neste período, altera-se completamente. E, portanto, isto coloca logo uma pergunta ao historiador. E a pergunta do historiador é esta. Estas pessoas que dizem coisas tão fantásticas da ciência que estão a fazer, têm razão? Sim ou não? Trata-se de uma espécie de uma ilusão coletiva e então era preciso perceber porque é que de repente toda a gente em Portugal pensava assim. O que também poderia ter acontecido. O que também poderia ter acontecido e seria um fenómeno histórico engraçado. Ou, por outro lado, estão a traduzir uma situação anómala, peculiar, que, vamos ver, resulta certamente de uma conjunção de fatores positivos que depois desaparecem e depois voltamos ao tal período de abatimento, digamos, mas então é preciso percebê-los.
Mas então é preciso perceber porque é que foi um parênteses e não fez escola. Exatamente. E então, de repente, é preciso perceber porque é que foi este parênteses e o que é que o caracterizou. Então, este é o problema que nós temos diante. Este problema existe há muitas décadas para os historiadores e permanece. E houve imenso desenvolvimento. Às vezes as pessoas pensam que nós só sabemos isto. O que se estudou até 1930, 1940, 1960. Não. Nos últimos 30 anos fizeram-se coisas fantásticas. Milhares de coisas. Até porque, se tiver tempo comentarei, a historiografia internacional mudou completamente. Também. E isto obrigou a olhar com outros olhos e, por outro lado, trouxe uma valorização que não se via antes. Mais uma vez, foi preciso vir do exterior para o interior. Absolutamente. O assunto hoje tem um interesse que não tinha há 40 anos, há 50 anos, porque a historiografia mudou muito e chamou a atenção a vários fenómenos que aqui sucedem. Este era o primeiro ponto que eu queria dizer. Não quero transformar isto numa aula, mas isto estava na sua pergunta. Sim. Porque é que havia esta coisa aqui? Bom, a segunda coisa que é preciso perceber muito bem, é preciso caracterizar muito bem que tipo de ciência foi esta. Porque, para uma pessoa moderna, quando eu uso a palavra ciência, as pessoas imediatamente na cabeça pensam teoria da relatividade, mecânica quântica, coisas complicadíssimas, laboratórios enormes, gente genial, avanços extraordinários teóricos, não é? Grande teoria da evolução. Isto é o que aparece. Só que a palavra ciência é uma palavra que tem uma latitude semântica gigantesca. E neste caso não designa esse tipo de contributos. Não foram contributos teóricos de alto nível, não foram grandes teorias científicas, não foram descobrimentos matemáticos de primeira ordem, não foi nada disto. Então foi exatamente o quê? Foi uma sucessão de desenvolvimentos técnicos, por um lado, uma sucessão contínua, constante e incrivelmente eficaz de desenvolvimentos técnicos, e agora o assunto começa a ficar cada vez mais interessante, mas mais complexo. Realizados muitas vezes por pessoas de baixo nível educativo. E isto é uma surpresa que só a historiografia moderna reconhece. De antes não se aceita. Nem pensar nisso. Nem pensar. A ciência era propriedade de génios. Não é? Claro, bem. Isto é uma ciência empírica. É, exatamente. E só, porque sabe, na historiografia internacional, não tem nada a ver com descobrimentos com Portugal, só a partir de 1970, 80, é que se começou a reconhecer historicamente o valor de contributos de pessoas de níveis educativos baixos. Artesãos, gente ligada à prática, homens práticos, etc. Bom, então o que é que se começa a ver? Começas a ver que o traço fundamental da ciência deste período é precisamente este. Com algumas exceções. Claro. Exceções, por exemplo, Pedro Nunes, que tem contributos de alto nível, ou, como disse, o Garcia da Horta, que é um homem mais teórico, mas também aí havia muita coisa a dizer, porque uma acumulação de dados, etc., não é uma elaboração de teorias botânicas, não é uma elaboração de grandes... Então o que é que sucede? Sucede que, à medida que nós vamos caracterizando melhor o que é que aconteceu, vamos começando então a perceber que conjunção, e agora estou a tentar ir à sua pergunta, que conjunção de fatores teve que haver para isto ser possível? Porquê é que esta conjunção funciona durante para aí um século? E porquê é que depois desaparece? Porquê é que decai? E porquê é que decai? Dou um exemplo, vou começar a fazer a coisa pior possível, que é começar pelo fim. De antes as pessoas estavam muito preocupadas porque como é que eu ia dizer? Faziam uma hiperbolização deste período do ponto de vista teórico. Pensavam que era um século de génios. E, quer dizer, eu digo sempre, não há um Copérnico em Portugal nem na Península Ibérica, não há um Galileu na Península Ibérica, não há um Kepler na Península Ibérica. Portanto, quando nós falamos dos grandes contributos científicos, e o texto de introdução da Margarida estava ótimo, certíssimo, eu gostava de o ter escrito, assino por baixo, em tudo o que diz. Ele foi baseado em coisas que li suas, portanto... Mas é importante caracterizar muito bem, mas... O que não dá é para as pessoas muitas vezes ouvem isto e pensam logo, então houve grandes teorias astronómicas, foi como Copérnico, foi como... Não foi nada disto. Não foi nada disto. E isto tem muita importância para se perceber muita coisa, mas vamos ao fim. Quando as pessoas queriam, porque este foi um debate, e continua a ser, porque em certa medida está aberto, um debate importante na história cultural portuguesa, perceber porque é que isto acaba, as pessoas pensam, porque é que pensavam? Porque é que acabou um período de enorme desenvolvimento cultural. E então dão razões que fazem acabar períodos de novo desenvolvimento cultural. Condições políticas gerais, constrição intelectual, o que seja, este tipo de coisas, dificuldade de circulação, etc. Mas quando nós percebemos, mas é que a natureza da ciência não era essa. Não era essa. Era uma coisa muito artesanal.
Então as perguntas são totalmente outras. Porquê é que práticas artesanais são eficazes, úteis e dão uma enorme vantagem a um certo país, um certo território, durante um período? E porquê é que as práticas artesanais com as instituições, porque há instituições envolvidas nesta história, com as instituições associadas, deixam de responder a partir de certa altura? E esta é que é a boa pergunta, e sobre esta devemos falar. É que essas instituições, no caso português seria os armazéns da Guiné e da Índia, mas pelo que eu li, como digo, em coisas que o Henrique escreveu, fica também a ideia de que o próprio Dom João II teria contratado ou teria matemáticos e pessoas, ou seja, havia um interesse do próprio Estado também em ajudar a criar esse conjunto de organização. Não há mais pequena dúvida disto. Não há mais pequena dúvida. Vamos deixar de lado uma ficção, que é uma lenda, mas que é falsa, mas como todas as lendas tem um fundo verdadeiro. Tem um fundo verdade. A história da escola de Sagres. Nunca houve escola de Sagres nenhuma. Mas a intenção houve. Isto é, a intenção que está associada ao quê? O poder governativo, a coroa, muito cedo percebeu que assegurar estas viagens obrigava a resolver certos problemas técnicos. Claro. Muito rapidamente. E então, muito rapidamente, se tentou rodear de pessoas que pudessem fazer isso. E é o que nós encontramos. Encontramos a partir, digamos, das primeiras décadas do século XV, mas a meio do século XV, e então na segunda metade nem se fala, a coroa está toda cheia de cosmógrafos, de gente que vem, que aparecem. São às vezes um bocadinho sombras nos documentos, porque físicos, que é um nome, uma palavra que quer dizer uma coisa muito, muito geral, mas são especialistas de ciência, pessoas da geografia, que andam ali pela coroa. A certa altura fala-se de umas juntas de matemáticos. Quer dizer, começa-se a perceber que a coroa a corte está habitada por muitos especialistas técnicos. Sobre isto não há mais pequena dúvida. E provavelmente a escola de Sagres, o mito da escola de Sagres apareceu justamente pela dificuldade em perceber a relevância desta ciência empírica. Exatamente. Ou seja, não se concebia que fosse possível sem uma escola. Portanto, temos que inventar uma escola. Quase mais, ficámos a um passo homens de bata branca em laboratórios e não sei sim. Porque era a concepção que se tinha, não é? Sim. E então agora vamos às conjunções de que então como é que isto foi possível? E a verdade é que além do que se diz, Portugal e a Península Ibérica estão num período muitíssimo favorável. E estão muito favoráveis, sobretudo por duas razões científicas que foram muito importantes. Uma, porque em Espanha, a partir de 1460, se vai desenvolver na Universidade de Salamanca uma das escolas de astronomia mais importantes da Europa. Há uma cátedra de astronomia em Salamanca, que começa em 1460 com um polaco, um homem que vem de Polónia, e que vai tornar Salamanca num dos maiores centros de ensino e prática da astronomia, a concorrer com os outros dois muito grandes, que era Viena e Cracóvia. Cracóvia é de onde depois vai vir um senhor chamado Nicolau Copérnico. Claro. E Viena também é um grande centro, tem associado um homem chamado Purbáquio, etc. Então, dá-se por razões completamente, como é que eu ia dizer, estranhas, periféricas e marginais ao expansionismo marítimo, sucede que em Espanha há uma grande escola de astronomia em Salamanca, muito famosa. Houve uma sucessão de pessoas. E Portugal tem relações íntimas com esta escola de Salamanca. Manda para lá os seus alunos e recebe de lá alguns professores. E isto passa-se tudo a partir da segunda metade do século XV. Pergunta de leigo. A astronomia para a navegação torna-se particularmente importante quando se começa a navegar em alto mar, no chamado, aquilo que Luís Adão da Fonseca chamou a conquista do Atlântico Sul. É absolutamente verdade. Este é um grande contributo, quer dizer, navegar junto à costa faz-se há milénios. Claro. Há milénios. E não obriga a tantos conhecimentos de astronomia. E não é preciso conhecimentos de astronomia nenhum. Desde coisas muito genéricas, ali ao norte, ali ao sul, ali a estrela está polar, são coisas muito genéricas. Sim. Mas o que os portugueses vão fazer é uma coisa completamente diferente. Vão fazer astronomia que implica medidas com instrumentos e umas continhas, números. Muitas continhas. Números, não é? Portanto, isso torna-se, para os nossos ouvintes perceberem, particularmente relevante depois da chegada à Foz do Congo e quando, para se contornar o Cabo das Tormentas, futuro Cabo da Boa Esperança, é preciso fazer o arco
e começar a navegar no Atlântico, longe da costa. Pronto, esse ponto é essencial, quer dizer, o que os marinheiros portugueses fazem de diferente a este, eles percebem que para navegarem longa distância no oceano é preciso seguir o vento, não há maneira. Sim, não há maneira de Não tem um contrariar. motorzinho, portanto... Pode-se contrariar o vento bulinando em trajetos relativamente pequenos, mas não se pode fazer viagens oceânicas contra o vento. Portanto, e esses ventos muitas vezes afastam da costa. Claro. E, portanto, é preciso, para seguir o vento, fazer trajetos que afastam muito da costa. Mas a partir do momento em que estamos muito afastados da costa, fica um problema, que é o problema, onde é que eu estou? O problema da posição. Porque já não tenho sinais de referência para saber a posição, e é aqui que aparece a astronomia. Mas isto que nós estamos a dizer, desta maneira aqui bem sentados, é preciso perceber que é a primeira vez que está a acontecer na história do Ocidente. A primeira vez que está a acontecer na história do Ocidente, marinheiros afastarem-se, eu não digo como aventureiros, isso sempre houve, mas afastarem-se sistematicamente, como viagens planeadas, como viagens comerciais, onde se levam passageiros, onde se leva gado, onde se levam mulheres, onde se levam... Estão a perceber? Em longa distância da costa, isso são os portugueses os primeiros a fazer. E aqui levanta imensos problemas. Como é que podemos fazer isto? E o que é preciso? É preciso ter a proximidade de astrónomos que possam ajudar. Sim. Então, este é um primeiro núcleo. E o outro núcleo é bem conhecido na história portuguesa. O facto de, na Península Ibérica, haverem núcleos de astrónomos judaicos. Que trabalham isoladamente, mas têm redes de contacto. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Nas primeiras décadas do século XV, ou para precisar mais, a meio do século XV, a Península Ibérica tem, do ponto de vista da astronomia, todo o know-how que era preciso. O know-how existe cá todo. Uma conjunção que era importante. Sem ela seria impossível. Uma pergunta que é alguém que eu estava a pensar agora, que eu não sei se teve ou não alguma influência no desenvolvimento da astronomia portuguesa. Os portugueses também, ao navegarem na costa africana, tomaram contacto com as caravanas muçulmanas que atravessavam o Saara. Se, ao atravessar o Saara, essas caravanas muçulmanas, com certeza também se guiariam no meio do deserto pelos astros. E isso com certeza eles também, obviamente que não é no mar, mas é em terra, mas os pontos de referência deles num imenso vazio seriam os mesmos. Sim. Eu, para as caravanas do deserto, acho que não houve muito, ou pelo menos não conheço, muito contacto técnico, transferência. Sim. Mas onde vai haver em quantidades imensas, vai ser quando entram no Índico por barco. A partir de é isso, sim. No princípio do século XVI, quando os portugueses entram no Índico, percebem perfeitamente que não sabem navegar no Índico. Toda a gente sabe a história do Vasco da Gama, que tem que ir buscar um piloto, não é? E esta história é muito emblemática, não se pode perder, e é muito, muito valiosa, porque traduz muito bem o que sucedeu. Nós temos agora uma aluna nossa lá da faculdade, uma aluna minha e de um colega, uma arabista muito boa, que fez um estudo fantástico, foi comparar o material árabe náutico com o português para ver os intercâmbios e analisar muito bem a documentação portuguesa. E a verdade é que os portugueses chegam ao Índico e passam a vida a falar com pilotos árabes, a recolher mapas árabes, a recolher roteiros árabes, a informar-se de tudo. Portanto, este desejo de quando se chega a um sítio ou quando as circunstâncias estão completamente novas, é preciso recolher toda a informação que já existe lá no local, é mais pura das verdades. Eu penso que com a navegação das caravanas do deserto não se terá passado tanto, porque as condições no mar são muito peculiares, mas de onde temos a confirmação absoluta, e hoje sabemos-lo melhor do que nunca, é que quando chegam ao Índico, é isto que se passa. Além disso, o Índico tem um regime de ventos hidrodinámicos muito diferente, que é com monções. Então esse saber de navegação no Índico foi depois replicado ou aplicado ou adaptado pelos portugueses no Atlântico? Então, o que acontece é que eles vão... Não, é diferente, mas, por exemplo, vão testar instrumentos. Usar técnicas. Técnicos. Uma das coisas que percebem que os marinheiros mouros, mouro é imensa gente. Sim, é uma palavra. Os marinheiros mouros usam instrumentos diferentes dos portugueses e eles logo na primeira viagem recolhem estes instrumentos e na segunda viagem, quando vão à Índia, estão a testá-los, fazem o caminho todo a testar esses instrumentos. Umas tabuletazinhas e uns instrumentos diferentes, um camal, etc. E isto o que é que eu quero, deixando os pormenores, só para ir ao ponto essencial. A dificuldade técnica é completamente sentida por estes homens. Estes homens estão, e portanto, as barreiras culturais, religiosas, civilizacionais com outros povos são como que ultrapassadas pelo desejo de resolver
Problemas concretos. Uma questão de sobrevivência, de qualquer maneira. Mas havia muito bom diálogo entre os marinheiros portugueses e marinheiros árabes no Índico. Não, provavelmente nem havia. Andavam se calhar aos tiros e não sei quantos. Mas o que aconteceu foi que os pilotos de um lado e do outro conversaram imenso. E os pilotos árabes também interessados. Claro, também interessados no... Mas nós vemos as transformações. Ela notou na marinharia árabe as transformações por causa da chegada de ocidentais. Mas ainda antes de se chegar ao Índico, ou seja, antes da passagem do Cabo da Boa Esperança, ou logo de seguida, aqueles anos cruciais entre 1488 e 1498, eu despertei para estes anos, que normalmente são muito ignorados, não é? Porque nós quando estudamos a cronologia da expansão, 1488, passagem do Cabo das Tormentas, 1498, chegada à Índia, ou seja, aqueles 10 anos em que a frase é de Luís Adão da Fonseca, a conquista do Atlântico Sul, foram de facto os portugueses, durante esses anos, que começaram também por eles a conseguir olhar para, penso eu, não é? Absolutamente verdade, mas quer dizer, estes anos depois, se calhar, aperfeiçoados. Estes anos são anos muito misteriosos, não é? Sim, e fascinantes por este mistério, não é? Fascinantes, porque há de certeza muitas viagens, ou várias viagens, que estão no segredo, que nós não temos registro, mas que deram um imenso avanço, não é? Mas há outras coisas que nós sabemos. Nós sabemos que no final do século XV foram feitas expedições com determinação de latitude da costa. E sabemos, e está tudo bem registado. Por isso é que no Cantino, este mapa que falou ao princípio, a costa aparece em latitude. Ela está em latitude porque foram organizadas expedições para medir a latitude. Porque esse já é de princípios de 16. 1502. 1502. Portanto, foram feitas, no final do século XV já se está a fazer isto, mas fizeram-se mais coisas. E como é que nós sabemos isto? Esta observação já foi feita há muitos anos e continua válida. A razão principal é esta. As viagens do Bartolomeu Dias, as que cruzam nos anos 80, são feitas com navios com caravelas, que são navios pequenos, muito móveis e com pano triangular, isto é, que podem bolinar, podem ir contra o vento. E a viagem é feita ao longo da costa. Okay? E é o que Bartolomeu Dias faz. 10 anos depois, quando Vasco da Gama parte, a viagem já são embarcações completamente diferentes. E as embarcações leva o que nós hoje chamaríamos de cargueiros. Portanto, navios muito grandes com um pano quadrado que têm que ter vento de popa. Portanto, o Vasco da Gama vai fazer uma viagem pelo meio do Atlântico. Não tem nada a ver com a viagem do Bartolomeu Dias. Claro. Então, mas já 10 sabe anos, o caminho das pedras. E era impossível de o fazer se não tivesse havido viagens antes. Claro, não seria... E este é o ponto, e este ponto é muito importante, que é isto. Estas viagens não se conseguem fazer sem uma preparação grande. A ideia de que uns homens malucos se ponham num barco, atiram-se para um barco e depois são uns labregos e além disso são brutos e selvagens e vão lá naquele barco e chegam ao meio da Ásia depois de uma viagem oceânica. Sim, isso não é... Isto é uma patetice sem nome. Sim. Isso é engraçado como fábula, mas aliás, não é. Aliás, se eu bem percebi, o tal armazém da Guiné e da Índia e depois que será replicado de alguma maneira semelhante em Sevilha com a Casa da Contratação, era um sítio onde todo este saber ia sendo acumulado, onde os livros de registro iam, portanto tudo aquilo era organizado e de alguma forma os pilotos, antes de partirem para as viagens, levavam dali as cartas, os instrumentos, a planificação de tudo. Portanto, foram uma verdadeira escola de sagas. Isto foi a escola de sagas. Quer os armazéns, quer a Casa de Contratação em Espanha, as duas instituições são sobretudo instituições administrativas e também comerciais. Mas geram os produtos ali, recebem o preço, etc. E comerciais. Só que têm dentro, como que departamentos ou grupos de pessoas dedicados aos problemas técnicos. Em particular, por exemplo, têm o mapa padrão, há uma carta padrão, e têm os roteiros que são todos guardados lá. Porque nas viagens começam-se a guardar os roteiros que são todos acumulados lá, que descrevem como se faz a viagem, e depois tem mapas, não é? E tem cartógrafos, e tem aquela gente... E agora pergunto-lhe uma pergunta que não sei, que não faço a mínima ideia. O facto de não ter sobrevivido tanta documentação como isso prende-se provavelmente também com a questão do secretismo, etc. Mas o terremoto... O terremoto foi catastrófico para nós. Era isso que eu estava a pensar. E nós podemos medir porque é que foi catastrófico, porque comparamos com o que está em Sevilha. Claro. Pois, que é uma diferença tão grande. Abissal. Portanto, só podia ser... É uma diferença abissal, não é? Enfim... Claro. Mas pegando nesse ponto e fazendo a ligação para a parte política, é natural e percebemos bem com todo esse saber acumulado a política de segredo,
tratado imposta por Dom João II, inclusive o próprio Tratado das Tordesilhas, mostra bem isso que referia, não é? Que havia um conhecimento do Atlântico, poderia ou não ser do Brasil, mas pelo menos do Atlântico, como oceano, que foi conquistado durante esse tempo. De 1488, provavelmente até 1494. Esses anos foram decisivos, não é? Foram. Princípio da década de 1490. Eu não estou... Quer dizer, sobre a política de sigilo, que foi uma coisa muito famosa na historiografia portuguesa, sim. Eu não estou contra a ideia da política de sigilo como facto, que, claro, houve essa intenção das coroas, digamos, de guardarem mais informação, sentido. claro. Não se podiam circular as cartas, não se podiam mostrar os globos, não há mais pequena dúvida. Tenho muitas dúvidas quanto ao seu valor como facto explicativo. Porquê? Explicativo da continuação da nossa supremacia. Porquê? Porque o sistema era incrivelmente poroso. Aquelas novidades eram completamente impossíveis de conter. manter. Até elas sabiam. Bastava ir um segundo piloto ou alguém e depois ir para Espanha, para Castela. Nós temos para Castela ou para fora. Temos pilotos em França, temos pilotos em Inglaterra, temos pilotos em Espanha, temos pilotos portugueses que têm o know-how na cabeça, estão espalhados pela Europa inteira. São raptados. São raptados. Os pilotos portugueses eram raptados. Pirataria mesmo. Outras vezes, simplesmente é um contrato, ou as melhores condições de trabalho. Claro. Os mapas portugueses estão espalhados por toda a Europa. As grandes casas financeiras alemãs, que nós sabemos que há, digamos, os Welsers, os Fugger, todos establecem agências em Lisboa. E estas agências em Lisboa funcionam também como centros de espionagem. Claro. Isto é, levam para a Alemanha também imenso material, e nós sabemos isto porquê? Por causa dos arquivos hoje. Claro. Encontramos na Alemanha, hoje em Nuremberg, roteiros portugueses. O que é que estão roteiros portugueses a fazer em Nuremberg? E nós sabemos que estão lá. E as razões são múltiplas, até só para dar exemplos para como isto é complexo. Porque o aspecto técnico da viagem é muito importante para as companhias de seguros. Claro. Porque para o seguro, eles têm que saber... Tem que avaliar o risco. Avaliar o risco. Quanto tempo é que a viagem demora, se é mais difícil por aqui ou por ali, e eles querem saber isto tudo, não é? E, portanto, há imensa circulação. Ou seja, isto para chegar ao ponto central, eu não tenho dúvida nenhuma que houve uma intenção de controlar a informação. Mas a informação era tão importante que foi completamente impossível de controlá-la. Completamente impossível. Pelo menos das expedições mais relevantes. Eventualmente... De outras menos, talvez. Sim. E até porque há testemunhos de coisas escritas em Inglaterra, em França, etc., que demonstravam que eles estavam perfeitamente a par de tudo o que se passava. Portanto... Também há um colega que escreveu agora um livro só sobre este assunto, Nuno Vilassanta, um ótimo historiador, escreveu um livro fantástico numa editora holandesa, em inglês, numa editora estrangeira, que é só analisar a disseminação de informação geográfica e científica na Europa. Por Portugal, por exemplo, os canais diplomáticos são muito importantes. Há imensa espionagem diplomática, não é? Como é óbvio, não é? E chegamos já ao século XVI com estas questões sólidas e com um conhecimento português bastante sólido, mas é exatamente a partir daí, e com algo que me surpreendeu até nos textos seus que li, que foi a qualidade de construção das embarcações portuguesas. Porque o que se fala muito na história trágica ou marítima é depois da falta de qualidade da manutenção. Porque muitas vezes, até por ambição, nós fizemos um episódio logo no princípio deste podcast sobre a história trágica ao marítimo, e depois muitas vezes os armadores, por uma questão de ambição e de ganância do lucro, não só levavam mais carga do que como faziam manutenções, mas isso também, hoje em dia, com o carro pode ser o mais sólido do mundo, se não tiver revisões periódicas, é natural que as coisas não... Mas porquê que será que, a partir de determinada altura, nós sabemos que no Índico houve uma vantagem até militar, a nível da artilharia, que depois é revertida pelos muçulmanos já a partir da década de 1520, 1530, mas o que é que terá levado primeiro à desaceleração deste pioneirismo e desta dianteira, e depois, no fundo, à ultrapassagem pela concorrência? Claro. Então, é esse ponto agora importantíssimo de relembrar. É preciso agora recordar que na segunda metade do século XV, quando o fenómeno é de grande expansão, e depois nas primeiras décadas do século XVI, até claramente, segunda metade do século XVI, até mais, a concorrência é escassa. Porque a concorrência é sobretudo Espanha. Mas a concorrência com Espanha ficou resolvida com os acordos de Tordesilhas. O acordo de Tordesilhas, de alguma maneira, resolve o problema. Vocês vão para as Américas, nós vamos para ali. Nós fazemos a rota do Cabo, vocês fazem a rota do Estreito. Sim. A ameaça vem com a reforma protestante. Exatamente, e com a entrada em jogo dos ingleses e dos holandeses. Mas quando é que os ingleses entram em jogo? Os ingleses só entram a sério em jogo na década de 70 do século XVI.
E os holandeses só entram em jogo, os holandeses no princípio do século XVII. Portanto, como é que eu ia dizer? Concorrência forte aparece tardiamente. Mas aparece tardiamente por várias razões, uma das quais porque há uma barreira tecnológica que Portugal tinha conseguido ao longo de muitas décadas dominar e que vai demorar tempo aos holandeses e aos ingleses a conseguir fazer. Uma coisa é ter barcos para andar no Canal da Mancha e para fazer viagenzinhas à volta das costas do norte da Europa, que era o que os ingleses andavam a fazer durante as primeiras décadas do século XVI. Outra coisa é fazer uma viagem oceânica. Mas é outra ordem de dificuldade. E eu vou dar um exemplo concreto para mostrar a diferença. Quando o Francis Drake, o grande corsário da Rainha Isabel, quando o Drake vai fazer a sua famosa viagem de 1577, que depois vai acabar numa viagem ou uma volta ao mundo, não era a intenção, mas é uma grande viagem oceânica, quando há uma proposta de fazer pela primeira vez. Ele vai fazer uma grande viagem oceânica porque, é claro, ele quer sair da Inglaterra e quer entrar no Pacífico para atacar os espanhóis. É este o objetivo. O Drake sabe perfeitamente que não tem o know-how para fazer isto. Então o que é que ele faz? Vêm o Drake e capitães meses antes para Lisboa fazer espionagem, roubam os materiais e depois faz uma coisa muito mais sensacional. Quando parte com os navios, vai até Cabo Verde. Em Cabo Verde rapta um piloto português. Um homem chamado Nuno da Silva, que era um piloto da carreira do Brasil, dominava perfeitamente a navegação no Atlântico Sul e sabia, por viver no mundo náutico português, o que é que se passava no Estreito de Magalhães. Sim. E o que é? O Nuno da Silva que lidera a esquadra inglesa toda durante a sua viagem oceânica no Atlântico Sul. É com o Nuno da Silva a liderar a esquadra do Drake que a esquadra do Drake atravessa o Estreito de Magalhães, e é com o Nuno da Silva que começam as primeiras viagens no Pacífico. A certa altura, o Nuno da Silva, o Drake tem a maior admiração pelo Nuno da Silva, apesar de o ter raptado, protege, porque vê que ele é um piloto ótimo, o Nuno da Silva diz que já não quer mais, quer ir embora, o Drake deixa-o no Peru, ou não sei onde, ele sai fora, vai embora, o Nuno da Silva, mas o Drake está no meio do Pacífico e não sabe navegar no Pacífico. E o que é que vai fazer? Rapta um piloto espanhol. Pronto. Claro, a receita funcionou. Portanto... Agora eu faço uma pequena observação. A historiografia inglesa nunca fala do piloto português do Drake. Claro. Imaginem não que acrescenta nós... aos feitos britânicos. Exatamente. E omite um facto científico-técnico da maior importância. É que ele tem a consciência de que não tem um know-how técnico, não é? E que tem que vir buscar lá a Portugal. Agora deixa-me fazer uma pergunta, Lourenço. Imagine que nós apagávamos da história o piloto árabe do Vasco da Gama. Pois. Matavam-nos. E era uma mentira histórica inaceitável. Claro. E, no entanto, mas é o que a Inglaterra faz com o legado português. Claro. Apagado da história. Portanto, um aspecto muito importante naquelas décadas em que nós já olhamos para o que é a expansão portuguesa e para os sintomas de decadência em 1570, 1580, isso não vem só nos Lusíadas, vem no Soldado Prático, numa série de fontes da época e posteriores, a supremacia tecnológica portuguesa ainda era uma realidade. Absolutamente. Portanto, só a partir do século XVII é que... Absolutamente. E isto que eu contei, e que é absolutamente claro. E temos muitos autores ingleses, nos anos 70 e 80, do século XVI, a dizerem, não, isto de navegar, temos que conseguir o que os portugueses andam a fazer. Nós temos que copiar aquilo que eles estão a fazer. Ainda éramos a referência. Vamos depois rapidamente deixar de ser, e depois a Inglaterra vai tornar-se numa potência marítima como nós nunca fomos. Isto que se vê claro, de uma dimensão e de um volume verdadeiramente global. Mas nestas datas, o impedimento tecnológico ainda os tolhe. O mesmo para os holandeses. Claro. Enquanto os holandeses não têm acesso à roteirística portuguesa que um holandês, chamado Linschoten, leva, é um homem que vai navegar, vai para a Índia, vai ser um secretário de um bispo de Goa. Este holandês que vai nesta viagem, vive uns anos na Índia e depois volta, nestas viagens ele acumula toda a documentação portuguesa que pôde, e depois leva para a Holanda. A ideia de se estava a fazer espionagem ou não é muito discutível. Provavelmente não estava a fazer espionagem, estava apenas a recolher aqueles documentos. Mas o que acontece é que quando regressa à Holanda, o que é que ele faz? Traduz aquilo tudo para holandês. Traduz aquilo tudo para holandês. E o que é que sucede? 2 ou 3 anos depois, os holandeses conseguem chegar à Índia. Claro. Mas só conseguem quando a informação sobre como fazer estas viagens chega lá. Ou seja, eu insisto sobre este ponto. A consciência, porque os monarcas portugueses, desde o século XV, perceberam que há aqui uma barreira tecnológica neste problema. Se queremos ter estas viagens,
temos que conseguir desenvolver a técnica. E a história portuguesa e também espanhola, embora a portuguesa eu acho mais interessante apesar de tudo, mas a espanhola também é interessante, é a de conseguir progressivamente ultrapassar esta barreira tecnológica resolvendo os problemas. As outras nações, quando muito mais tardiamente, cerca de um século depois, se vão atirar a fazer grandes viagens oceânicas, têm o mesmo problema. Sim. Só que tem uma resolução mais fácil, que é buscar a quem sabe. Claro. E pergunto, para além destas saber. questões que já falámos, também o despertar no século XVII do que se chama a ciência moderna, se também não contribuiu... Então, agora chegamos ao ponto crucial. Porquê é que isto acaba tudo, digamos, no século XVII? Bem, eu gostava de ser muito claro sobre isto. A resposta mais honesta é: ainda não sabemos bem. Nem eu, nem ninguém. Porque isto não foi ainda seriamente estudado por causa daquilo que dizia ao princípio. Porque havia uma ideia completamente errada sobre a natureza do problema. Agora que se percebeu que é um conjunto de coisas artesanais muito eficazes, instituições de controle de informação, e já mais um elemento que eu quero dizer, agora é que não podemos olhar para o problema. Então eu vou arriscar a minha interpretação com todos os caveats e palavras de cuidado. O que eu acho que sucedeu foi o seguinte: estes desenvolvimentos técnicos foram possíveis de fazer com pessoas com baixos níveis letrados e com sistemas educativos muito frágeis. Não dependiam da escola. Estes homens eram treinados a bordo, eram treinados na casa do cosmógrafo Mor, eram treinados na casa da Índia. O que um construtor de instrumentos, um cartógrafo, um construtor naval, um homem que constrói os carpinteiros navais, tem que aprender, não precisa de estar enquadrado num sistema de ensino muito sólido e eficaz. O que sucede é que a ciência está a aumentar a um ritmo enorme, e a partir do século XVII, os requisitos científicos já estão criticamente dependentes de existir ou não sistemas educativos bons. Ora, Portugal não tinha sistemas educativos bons. Uma coisa é fazer a astronomia simples do século XV ou XVI para levar um barco e aprende-se rapidamente. Outra coisa é aprender trigonometria esférica, é aprender logaritmos, é aprender as técnicas matemáticas que são as do século XVII e que ou se tem boas escolas ou não se tem. Ou seja, não só pela complexidade como pelo número. Era possível fazer o que os portugueses fizeram, direcionado para poucos, direcionado para questões mais complexas e para muitos, só com um sistema mais elaborado. E por isso, qual é a minha leitura genérica, com todas as reservas e todas as prudências, mas digo, porque a gente também aprende testando hipóteses, não é? O que se passa é, sempre que a ciência, o desenvolvimento científico, começa a fazer grandes exigências nos sistemas educativos, Portugal parece não conseguir dar resposta. E é o que sucede no resto da história portuguesa. O afastamento de Portugal depois do que os europeus estão a fazer, até o tipo de ciência, já falei, não há ciência de alto nível em Portugal nesta altura, com uma exceção ou duas, não é? Mas não é como vemos na Europa Central, onde mesmo que não estejam a fazer navegações, tem uma astronomia de altíssimo nível. Porquê? Porque os sistemas educativos não estão a alto nível. Não corresponderam cá àquilo que está a acontecer lá fora. Exatamente. E uma confirmação desta hipótese, digamos assim. Uma confirmação é esta. A tal anomalia discursiva que nós temos a dizer ter a maior ciência, nós temos a melhor ciência, nós não encontramos sob as escolas. Nós não temos ninguém a dizer que temos grandes escolas, a nossa universidade é melhor, as nossas escolas, ninguém diz isto. Aliás, há uma tradição de queixas de estrangeiros quando vêm as instituições. É verdade. E, portanto, temos aqui um problema que traduz muito, digamos, a história portuguesa, em particular faz introduzir este elemento muito importante, que é uma história secular de problemas com a educação. Temos uma história secular de problemas com a educação, mas o que temos é um período histórico em, por causa daquelas conjunções particulares de que falávamos ao princípio, permitiu um enorme desenvolvimento tecnológico, mas durante um período em que a escola não era crítica para isso acontecer. Antes da chegada, no fundo, da ciência moderna e dos modernas estruturas de ensino. A ciência moderna, uma das características que tem é que é imensamente matemática. E aprender matemática de alto nível obriga a boas escolas. É uma espécie de o passarinho dos mineiros. Não é? Morre e a gente vê. Se uma escola não tem boa matemática, esta escola não pode ser boa. Ponto final. Exatamente. Aliás, daquele programa que já tínhamos feito consigo, na questão do ensino jesuíta em Portugal, já havia o problema da falta de matemáticos. A falta dos matemáticos. E a necessidade que havia de apostar na matemática.
Agora, para fechar, porque os minutos avançaram a galopar por todo este tempo, há de facto esta nota de otimismo. Muitas vezes faz muita impressão a visão derrotista e pessimista de velhos do Restelo que temos em relação à nossa história e sobretudo também que é a nossa ciência. Fica esta nota, de facto, que durante aquele período de tempo os portugueses tecnologicamente estiveram na dianteira mundial. Sim, entendida a tecnologia desta maneira simples, artesanal, da coisa. Sim, ciência e tecnologia, não? No fundo. Eu acho que é um. Eu fazia uma pergunta que é mais retórica, se calhar, do que nós estivemos na vanguarda da ciência ou na vanguarda da tecnologia? Eu acho que foi mais tecnológico. Havia alguns conhecimentos científicos, mas foi sobretudo a capacidade de resolver coisas. Do exemplo, foi preciso mudar as técnicas normais de fazer mapas e foram mudadas. Foi preciso fazer desenvolvimentos muito importantes em construção naval e foram feitos. Foi preciso arranjar instrumentos próprios para serem usados a bordo e foram arranjados. Henrique, foi preciso desenvolver respostas a problemas concretos. Isto mesmo. E isto é que é surpreendente. Eu faz-me lembrar, mal comparando, mas faz-me lembrar uma coisa que sempre achei muito curiosa, atualmente ainda. Nós somos dos países que maior número de engenhos e de invenções apresentam todos os anos. Mas não sabia. Mas é incrível. E já não estou a falar do multibanco, nem da Via Verde, nem dessas coisas todas. Somos uns engenhocas. O que é facto, mas é uma coisa impressionante. Eu aqui há uns tempos tinham que escrever um texto qualquer e fui à procura e fiquei banzada com a quantidade de pequenas coisas de pessoas que não têm a tal instrução especial, mas que inventam determinados instrumentos. Eu agora posso estar enganada porque já foi há uns tempos, mas eu até acho que aquela ideia da cadeira que sobe as escadas para os deficientes, que é uma invenção portuguesa. É uma quantidade de pequenas invenções que estão permanentemente a aparecer, e eu conheci um que já morreu, coitado do senhor, que era pai de uma amiga minha, que fez uma coisa que durante anos foi extraordinária, que eram os fatos, ele era da Marinha, fez uns fatos extraordinários para as pessoas que caíam ao mar e poderem salvar, porque tinha uma série de coisas. E, portanto, esta capacidade de engenho, mas que não é de uma pessoa que está ou não são de pessoas que estão... Então, estamos aqui... Eu só preciso mais 30 segundos, se tiver. Sim. Porque é dizer aquilo que eu acho que é uma coisa... Um dos aspectos que vai ter enormes consequências na Europa, pois nós não acabámos por não falar das consequências disto na Europa, mas não queria acabar sem dizer isto. Está ligado com o que estava a dizer. Esta capacidade de resolver problemas, quando nós olhamos com atenção, vemos que foi devido a uma coisa, a um fator social. E o fator social foi este. Foi possível juntar pessoas de alto nível académico com práticos. E esta junção de académicos de alto nível com homens muito práticos é muito estranha, porque são grupos sociais, porque, por exemplo, na Idade Média estão completamente diferenciados e não comunicam. Sim. Mas muito virtuosa. Mas é absolutamente crítica. Sim. Esta junção é o que acontece em Portugal e na Península Ibérica e é isto que todos os outros países vão copiar. Exato. Todos os outros países, holandeses, ingleses e o resto da Europa, vão perceber, mas vão perceber não de uma maneira teórica, mas porque têm diante deles um caso de sucesso, vão perceber, espera, isto é preciso ter matemáticos universitários a trabalhar com a prática, com cartógrafos, com construtores, e é assim que a ciência europeia se vai começar a rearranjar. E para muitos historiadores de ciência, este é um fator nada despiciando na história científica europeia. Sim. E com esta nota ficamos. E uma nota também de otimismo e de mostrar que também somos capazes de fazer boa ciência e boa tecnologia. Já o fomos, portanto não há motivo nenhum para não voltarmos a fazer. Henrique Leitão, muito obrigado. Foi um obrigado gosto. por maturarem. Mais uma vez. Não, foi um gosto sempre um prazer tê-lo no programa. Sim. Margarida, nós até para a semana. Até para a semana, Lourenço. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho, este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt.
Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias.